Vamos ler a palavra de Deus, um versozinho bem pequeno aqui, do Salmo 121. É esse aí que eu quero ler com vocês. Amém? Vamos ler juntos? Vamos lá. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. Amém? Podemos assentar. Vamos falar na primeira pessoa? Vamos lá. Falar para a gente, né? Vamos lá. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é a minha sombra e a minha direita. Amém? Vocês já decoraram isso já? Quando você se sentir assim em perigo, ameaçado, repita isso. Apaga aí o instantinho. Vamos ver se irmão decoraram só esse pedacinho. Fácil de decorar. Vamos lá. Na primeira pessoa, vamos lá. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é a minha sombra e a minha direita. Amém? A gente para ver esses textos da Bíblia assim, né? Que a gente fica perguntando por que essas coisas foram escritas, né? Qual era a intenção? A intenção era dar para você o sentimento de segurança em Deus, para você se sentir seguro. Não são poucas as vezes que você se sente inseguro, não são poucas as vezes que você vai se sentir ameaçado, não são poucas as vezes que você vai sentir que algo possa estar prevalecendo sobre você. E todas as vezes que a gente tem esse tipo de sentimento que algo está prevalecendo, ou que nós nos sentimos completamente inseguros ou ameaçados, a nossa tendência quase que comum é entrar em desespero, é se sentir desprotegido, é se sentir vulnerável. E uma das coisas que Deus não está querendo de jeito nenhum é que você se sinta vulnerável. Ele precisa que você se sinta de fato amparado e sustentado por Ele, porque quando você alimenta esse sentimento de que você tem uma proteção, que você é sustentado por Ele, você não se assusta, não se assombra, não se apavora, mas diante de qualquer situação ameaçadora que possa vir, está no seu consciente exatamente o quê? Você tem um Deus poderoso, um Deus que exerce a proteção sobre você, portanto, atingir você e bater de frente com você não vai ser nada fácil, exatamente pela presença, por aquilo que Deus representa e pelo fato de Ele estar na sua própria vida. Ora, mas para você poder ter esse tipo de sentimento, você vai precisar de fé. Você vai precisar de fato confiar que Deus está ali, de fato presente na tua vida, por você pertencer a Ele, estar comprometido com Ele, você vai ter que confiar e acreditar que você tem essa proteção e que você está seguro, e quando você tem essa proteção e tem a segurança disso, nada assusta você. Você não se apavora, você não se sente ameaçado, porque você também tem a percepção de que qualquer coisa que queiram criar ou construir contra você, você sabe que você tem um Deus que vai desconstruir, que vai desfazer toda e qualquer ação que possa se levantar. E às vezes, você precisa ter muita segurança com respeito a essa proteção de Deus. E o Salmo foi feito exatamente para isso. Esse salmo, para provocar a segurança, para provocar no povo dessa época o sentimento de livramento, de proteção, de segurança no meio das situações mais instáveis, mais difíceis que as pessoas pudessem confiar. Por isso esse salmo, se você for ler lá, quando você for ler na sua Bíblia, você vai encontrar uma palavrinha assim escrita, romagem. Antes de começar o salmo, diz cântico de romagem. O que é cântico de romagem? Era o cântico que as pessoas cantavam quando estavam em romaria, quando iam para a batalha, que tinha muita gente junto, elas iam cantando, e iam se estimulando na segurança em Deus. Por isso que é chamado de cântico de romagem. Todo salmo são canções, todo salmo são músicas.
Era o inário do povo de Deus, do povo de Israel daquela época. Era exatamente o livro de Salmos, que eles cantavam em um momento muito específico. Alguns cânticos eram de romagem, quando ele estava em romaria, seja em direção do templo, seja para a batalha, eram os cânticos que eles cantavam. Alguns cânticos eram de degraus, que você vai ler também lá, cânticos de degraus, que eles cantavam na medida em que eles iam subindo o degrau do templo, eles iam subindo o degrau do templo e cantando e memorizando exatamente promessas de Deus, e Deus então tentava fortalecê-los exatamente nisso. E a gente sabe que quando a gente canta, a gente melhora a alma da gente, a gente espanta o mal quando você canta realmente. Principalmente os louvores a Deus servem para isso. Serve para te aproximar de Deus, serve para trazer a presença de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E quando você começa a cantar, que você passa a ter o hábito de cantar para Deus, você se fortalece, você se anima. Você se motiva, porque cada palavra que Deus deu inspiração a esses homens e dá para outras pessoas, para você cantar, para você falar, isso serve exatamente para te motivar e para te dar força no momento que você está triste. E o salmo servia para isso. E a pessoa que escreveu esse salmo, a gente não sabe quem foi, porque não diz quem é o autor, mas tudo indica que ele fez o salmo no momento de muita pressão, provavelmente no momento de batalha, no momento que de alguma forma ele estava pressionado, aparentemente sem saída, querendo uma saída ou uma solução para alguma situação, veio a inspiração e ele fez esse salmo exatamente exaltando a proteção de Deus, exaltando a presença de Deus junto com eles e tudo aquilo que Deus promete como Deus em nos acompanhar nas nossas jornadas, nas nossas batalhas e nos grandes desafios que nós temos em nossas vidas. Ainda hoje nós precisamos muito dessa proteção e desse acompanhamento que Deus proporciona para nós. E quando você vai lendo o Salmo, você vai se revigorando, percebendo como é essa forma de ação de Deus. Vamos olhar aqui os pedacinhos. 121, a primeira parte diz assim. Olha só, eu quero que vocês digam comigo. Vamos ler juntos? Vamos lá. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Isso é uma pergunta. Olha o ponto de interrogação ali. Parece que ele estava numa situação de pressão, uma situação muito pressionado. Ele deu uma parada e se fez uma pergunta. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele perguntou. Ele aproveitou esse momento para poder exaltar Deus da sua presença, do seu poder e da sua onipotência, diante de tudo aquilo que às vezes pairava em termos de crença no coração das pessoas. Nesse tempo aí, todo mundo achava que o socorro vinha das montanhas. Por quê? Porque a maioria dos deuses dessa época, as suas imagens eram construídas em montanhas, né? Havia muita influência já grega na época, esse negócio de Monte Olimpo, esses lugares onde eram colocados as imagens das pessoas. E essa questão de tentar colocar imagem em montes sempre foi alguma coisa muito antiga. Construir os lugares religiosos em montanhas, aquela coisa toda, era alguma coisa que se fazia muito. E as pessoas que não eram seguidores de Deus, eles tinham seus deuses para tudo. Tinham os deuses da batalha, tinham os deuses da chuva, tinham os deuses da procriação, e eles costumavam ter deuses para cada necessidade. E os povos antigos, geralmente, quando eles iam para batalhas, era comum eles levarem os seus deuses dessa batalha. Eles costumavam levar. Eles levavam os deuses, porque eles acreditavam que os deuses da batalha deveriam ir com eles, e geralmente eles levavam andores enormes, e aqueles andores iam com eles, e eles levavam para a luta.
E eles olhavam para os montes, dos montes eles sabiam que lá eram colocados a imagem dos seus deuses, e eles iam para a batalha exatamente nessa confiança de que os seus deuses os acompanhariam. Só que o povo de Deus não tinha nada disso. O povo de Deus geralmente era muito questionado, porque quando eles iam para a batalha, ninguém via eles levando imagem de Deus nenhum. Eles não levavam nenhuma imagem de deuses. E isso gerava muito questionamento. Questionamento pelos adversários que perguntavam: onde é que está o Deus deles? Por que eles não levam os deuses deles? A gente não vê nenhuma imagem de Deus que eles levam. E ficavam perguntando para o povo de Deus direto: cadê a imagem do Deus de vocês? E eles falavam assim, que eles não tinham imagem de Deus nenhum, porque o Deus deles estava no céu. Diga glória a Deus. Qual é o salmo? Já está aqui, ó. Salmo 115, 2. As pessoas perguntavam para o povo de Deus: por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Eles vão para a batalha e não levam Deus nenhum. Não tem nenhuma imagenzinha para levar. A gente leva as imagens dos nossos deuses da guerra, os deuses da batalha, e eles não levam imagem nenhuma. E eles perguntavam: onde está o Deus deles? Eles respondiam assim: no céu está o nosso Deus, e tudo ele faz como lhe agrada. Eles falavam. Isso eles iam cantando. Aí olha o que eles falavam com respeito ao Deus dos outros: prata e ouro são os ídolos deles, as imagens que eles fazem, obra das mãos dos homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Torne-se semelhante a eles, ou seja, cegos, surdos, mudos, os que o fazem e o quanto confiam nesses deuses que eles levam, dessas imagens. O povo não entendia muito isso. E o salmista, quando escreveu o Salmo 121, que ele falou: eleva meus olhos para os montes, porque geralmente as pessoas imaginavam que a proteção vinha do monte, que era lá que estavam as imagens dos deuses. Mas eles vinham e falavam no verso seguinte como é que era a crença deles. Vamos ver o verso 2. Não é do monte que vem, que o socorro de quem é de Deus vem de quem? Vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que o socorro vem do monte. E eles começavam a cantar e a contar exatamente aquilo que esse Deus faz. Como Ele é presente na vida daquele que confia nele, como Ele é presente na vida daqueles que de fato se aproximam dele e que colocam Ele como Deus da sua própria vida. Aí começa o salmo a falar uma série de coisas que eles começavam a cantar. Primeira coisa: Ele não vai permitir que os teus pés vacilem na hora da batalha, na hora da guerra. Diga glória a Deus. Porque na hora da batalha, vacilar os pés era praticamente assinar a sua sentença de morte. O soldado tinha que estar muito bem firmado no pé, porque se ele desse uma queda, era fácil de ser abatido. E ele começa então a falar no Salmo que esse Deus que está com você, Ele te sustenta na hora da tua luta, Ele te sustenta na hora da tua batalha, Ele sustenta você para quê? Para que os teus pés não vacilem no momento que você estiver na luta, na batalha. Ele vai te sustentar para que você não caia, mas que você esteja bem sustentado para enfrentar as tuas batalhas e as tuas guerras. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí ele vem e diz outra coisa que eu acho lindo. Primeira coisa: fique tranquilo, porque não dormitará ou não cochila aquele que te guarda. Passando para nós que o nosso Deus não cochila. Não cochila e nem dorme, como diz a Bíblia, o guarda de Israel, que vocês vão ver. Que ele não cochila a ponto de ficar desatento
e você ficar totalmente desguarnecido, totalmente desprotegido, que isso não vai acontecer, porque nem cochilar ele cochila, porque ele fica atento quando se trata de estar com você no meio das tuas lutas e no meio das tuas batalhas. Aí ele vem, o Salmo vai falando umas coisas, ele pega e diz: olha, é certo que não cochila, que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Aquele que guarda o seu povo, ele não cochila e nem dorme, diz o cântico. Por quê? Porque ele é o Senhor que te guarda. E quem guarda não pode cochilar. Quem protege tem que estar atento. E o salmista tenta dizer que Deus é exatamente assim, não descuida, ele não fica desatento, ele não cochila, ele não dorme, mas se você está com ele, você pode até dormir e descansar, porque a Bíblia diz lá num texto que Deus trabalha de madrugada, mesmo quando você está dormindo, ele está agindo, porque ele não cochila e nem dorme, diz a palavra de Deus. E depois que eles vêm e falam isso, ele vem e diz o verso que eu li para vocês: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O que ele quis falar com isso? Era somente reforçando a ideia de proteção para você. Por quê? Porque a sombra é uma coisa que não larga você, que te acompanha para onde você for. Você vê que eu estou aqui, se eu ando para ali, a sombra vai junto. Se eu paro, a sombra para. Se eu sair daqui, a sombra vai junto. E onde eu estiver, a minha sombra vai estar comigo. Deus está tentando dizer para você que você pode estar onde estiver, ele vai estar lá junto de você. Ele vai estar junto com você. Mas ele vem e diz mais uma coisa, que ele não só vai estar contigo, mas ele vai ser a tua defesa. Por quê? Porque ele vai ser a tua direita. Por que ele falou direita? Vocês sabem que a primeira reação de defesa de qualquer um de nós é colocar o braço na frente de qualquer tipo de ameaça. Se alguém pegar um facão e tentar bater em você, a primeira coisa que você vai fazer é colocar o braço na frente. É uma reação automática, é no reflexo. Quando o ataque vem, você está logo colocando a mão. A primeira reação que o cérebro dá o comando é colocar a mão para poder defender. Por isso que quando uma pessoa ela é assassinada, o pessoal, os peritos, eles olham exatamente se houve ataque, porque geralmente uma pessoa que é ameaçada e é assassinada, toda a defesa dela está no braço, o braço fica machucado, se houver tiro ele vai tentar colocar a mão na frente, sempre o braço vai estar ali para poder aparar qualquer tipo de golpe. Deus está dizendo aqui que ele é a tua direita. Qualquer ataque que vier contra você, que ele vai ser a direita de proteção para você, para não deixar o ataque chegar até você. Por isso que ele falou a tua sombra e a tua direita. Além de ele estar junto o tempo todo, ele ainda está ali fazendo a defesa sua. Ele diz mais ainda: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Por quê? Porque quem estava na batalha poderia ficar esgotado por conta do sol. Num campo de batalha, os soldados estavam, e quando iam para a batalha, uma das coisas que mais enfraquecia o soldado era o fato de estar debaixo de um sol quente. Mas Deus diz que ele dava um jeito para que o sol não molestasse a pessoa, nem o sol, nem a lua, mas que ele continuasse na sua jornada, na sua batalha, sustentado por Deus, em qualquer situação que essa presença de Deus estaria ali para poder adaptar você em qualquer situação adversa. E é verdade, às vezes, na nossa batalha, nas nossas batalhas, há momentos que a gente tem a sensação de que a gente está em total desvantagem. Mas quem está com Deus nunca está em desvantagem. Ainda que possa, de repente, na sua avaliação, você imaginar tal coisa, você pensar tal coisa.
mas você não vai estar em desvantagem. Nunca. Porque Deus, em qualquer situação, Ele vai ser alguém que vai estar junto com você ali, exatamente para fazer você terminar essa batalha e terminar com um resultado exatamente positivo, pelo fato dele ser Deus, que não perde batalhas. A Bíblia diz que Ele é o Senhor das batalhas. E esse salmo visa exatamente isso, motivar a gente com respeito às nossas lutas, com respeito às nossas batalhas. Tem mais alguma coisa? 121. O Senhor o quê? O Senhor guardará o quê? A tua alma. Por que ele fala, guardará de todo mal e guardará a tua alma? A alma da gente é o centro das nossas emoções. E muitas vezes o ataque do inimigo vem na alma. É quando vem, intimida você, afeta você na alma e você passa a ficar com medo. Esse nível de medo sobe para assombro, que eu já expliquei para vocês aqui. Que a Bíblia diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. O que é o medo? O medo é um instinto de preservação que todos nós temos. E ele é compreensível quando você tem medo, qualquer um de nós temos, que Deus colocou esse instinto de preservação na gente. Então medo você tem. Mas às vezes o medo evolui para alguma coisa que Deus não quer, que é a covardia, e às vezes esse medo evolui para o assombro. Quando você chegou no nível de medo que chega ao estado de assombro, aí você começa a ver coisas que nem existem. Sua alma fica afetada e você se sente ameaçado por ameaças que nem existem mais, porque você já ultrapassou o limite do medo, você já entrou numa fase de viver assombrado. E quando você começa a viver assombrado, até aquilo que não existe você passa a imaginar que é o que existe. Por quê? Porque a sua alma é afetada. Quando a sua alma é afetada, você desenvolve o medo, você começa a desenvolver o quê? Uma síndrome do pânico, a ponto de você passar a ter medo de algo que não existe, de ameaças que não existem. Por quê? Porque você realmente está com a alma afetada e Deus precisa guardar a tua alma. Por quê? Porque quando a tua alma fica afetada, que você começa a ver o que não existe, que você entra num processo de medo, a ponto de ter uma síndrome, chamada também síndrome do pânico, que você vê o que não existe, você perde qualquer batalha, você não tem força para lutar, você já se dá por vencido antes de qualquer luta. E isso é muito usado em qualquer guerra. O medo, o pânico, é alguma coisa que vai tirando as forças e que vai minando a força da pessoa. E o inimigo tenta fazer isso com você. Fazer você ficar assombrado, fazer você ficar com medo e entregar a sua batalha. Mas a Bíblia diz que Deus está tão preocupado com isso, que Ele, além de guardar você de todo o mal, Ele guarda também a tua alma, para que ela não seja assombrada e não seja afetada por coisas que nem existem, mas por conta de insinuação do inimigo e do adversário. Olha, isso eu acho muito importante. Eu já contei uma história minha para vocês que eu não vou contar de novo. Eu já fiquei com medo de coisas que não existiam, porque todo mundo falava de uma visagem que aparecia lá na minha rua, e essa visagem me apavorava, porque todo mundo falava a mesma coisa. Naquela época, quando eu era adolescente, a vida não era como hoje, assim, não era tudo iluminado como a gente tem, iluminação pública, né? E as pessoas dormiam cedo, ninguém tinha WhatsApp, ninguém tinha Instagram. Quando dava 10 da noite, você já não encontrava mais ninguém na rua. E você não via muito assaltante, mas você via outras coisas.
As pessoas falavam que aparecia visagem, que aparecia fulano que virava porco. Você já viu essas histórias assim? Que de madrugada passava a carruagem da Ana Jance, né? Não é isso, né? Puxando corrente. E essas eram as coisas que mais alucinavam as pessoas, era o medo, esse tipo de medo, né? Acho que eu vou contar a história minha para você, mas se você já sabe, não vai ter graça. E tinha lá na minha rua um lugarzinho lá que todo mundo dizia que aparecia um camarada com uma bota, que fazia um barulho, corria atrás de todo mundo que morava na rua. Debaixo de uma mangueira. Essa mangueira, meu irmão, era todo mundo contando. Fulano já correu ali, fulano já ficou assustado ali, fulano passou ali e apareceu um cara. E eu não era cristão, era garoto. Um dia fui para uma festa, cheguei da festa muito tarde, o ônibus me deixou na esquina, já era mais de 1h da manhã, e eu me lembrei que eu tinha que passar no lugar onde estava a mangueira, que diziam que aparecia o camarada lá. Quando eu cheguei na esquina da avenida, que eu pensei que eu tinha que entrar na rua que era atravessa, eu comecei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu vou passar aí se esse camarada vir atrás de mim. E a gente acreditando naquilo, e eu entrei na rua e fui. Quando eu passei da mangueira, que eu vi, o negócio começou a me seguir. Eu fui andando, tchá, 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 aquilo atrás de mim. Eu apreciei o passo, aquilo apreciou também lá, tchá, 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 tchá. Aí eu apressei mais o passo e aquilo apressou. Tchá, 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 tchá. Aí eu corri. Quando eu corri, aquilo correu atrás. Tchá, 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 tchá. Eu corri, cheguei cansado. Eu me lembro que na minha casa tinha um murozinho assim, tinha que abrir um portão. Eu com medo, nem abri o portão, eu pulei o muro. Pulei o muro e entrei num corredor que tinha na casa. Quando eu entrei no corredor, aquele entrou no corredor também. Que eu olhei para trás, digo, eu vou olhar, agora estou dentro de casa, que eu olhei, que eu parei, aquilo parou. Que eu andei, andou de dor, digo, mas que é isso? Aí eu fui saber o que era. O que é o medo? Isso é o assombro. Naquela época, eu me lembro que todo mundo queria ter uma calça li. Você ouviu falar em calça li? A senhora sabe, né? É do seu tempo, né? Nós somos, olha só. Mas nem todo mundo podia comprar uma calça ali, que uma calça ali era caro, a gente tinha que mandar buscar em Manaus, né? Era uma coisa assim, era importado, era uma coisa difícil, mas era a moda nos anos 70, né? Mas aí depois, para poder socorrer quem não tinha tanto dinheiro, chegou uma calça semelhante ali, que era chamada US Top. Não era a mesma coisa, mas dava para usar. E a gente usava essas calças com a barra enrolada, não era assim que era, né? A gente enrolava a barra, ficava bem bonitinha com a barra enrolada, aí andava com ela. Só que o meu problema é que eu estava com uma calça de barra enrolada, e o meu medo e o meu assombro quando eu entrei na rua, eu me esqueci que o barulho que estava fazendo era somente as barras que estavam rolando uma na outra. Mas quando você está com medo, meu irmão, você sente logo qualquer coisa, por quê? Porque você está tomado pelo assombro. Você está assombrado. Eu só fui perceber isso quando eu cheguei em casa. Deus está dizendo aqui que Ele vai guardar a tua alma do assombro. Diga glória a Deus. Para que você não se entregue numa coisa que nem existe e perder uma batalha para você mesmo. Tem muita gente perdendo a guerra para si mesmo. Tem muita gente perdendo a batalha para si mesmo por conta de estar assombrado com as coisas. Deus não quer que você fique assombrado, mas o que Ele quer, acima de tudo, é que você pense, o que está comigo é maior. Tem um verso da Bíblia que eu acho que ela vai achar para ele. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, diz a palavra dele. Para você sempre acreditar nisso, que maior o que está em vós do que aquele que está no mundo. A Winnie vai já achar aí, quer ver? Então veja bem uma coisa, você tem que ter na sua consciência isso. Ah, mas o capeta aparece ali, problema dele, ele vai correr, porque maior é o que está comigo. Fulano de tal tem raiva de ti e fez uma feitiçaria para ti. Vai gastar o dinheiro dele, porque o que está comigo é maior do que o que está no mundo. Diga glória a Deus. Aí você vai tendo a segurança que vem através da proteção que é prometida pelo Deus que a Bíblia diz que está com você nas batalhas. Vamos ler junto? Filhinhos,
vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quer dizer que Deus que está com você, Ele é maior. Ele é maior do que o poder maligno, Ele é maior do que a feitiçaria, Ele é maior do que a falso profeta, aquela palavra que é jogada para te jogar para baixo, para acabar contigo, não vai funcionar. Pode proferir o que proferir para tentar abater você, não funciona. Por quê? Porque maior é o que está contigo. Essa é a intenção de Deus, passar para você esse tipo de segurança. Mas voltando para o Salmo, o Senhor guardará de todo mal, guardará a tua alma. Mas depois ele diz o quê? O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Em qualquer situação, seja uma situação de entrada na boca quente, onde for, Ele vai guardar. Seja uma situação de saída, Ele guarda também, porque Ele é a tua proteção. Eu conheci uma pastora, há muitos anos atrás, que ela me contou uma história que eu achei muito interessante. Ela foi pastora em Votorantim, em São Paulo, mas ela antes trabalhou num lugar em São Paulo que a barra era pesada. E um dia, ela saiu da igreja e pegou a bolsa dela e teve que ir a pé para poder pegar ônibus num lugar muito distante. E naquele dia os irmãos tinham contribuído, estava ali naquela bolsa todo o dinheiro que ela pagava o salão onde eles faziam o culto. O tesoureiro não foi, o tesoureiro tinha carro, ela não tinha, ela tinha que pegar o ônibus, ela não podia deixar o dinheiro na igreja, ela pegou, foi e levou o dinheiro na sacola, na bolsa, para casa. Quando chegou no meio do caminho, apareceu um assaltante. O assaltante chegou, puxou o revólver e disse: pode passar a bolsa. Ela olhou para ele e disse assim: pode levar tudo, eu não sou desse mundo mesmo. Aí o cara saiu correndo, voado. Porque quando ela falou que não era desse mundo, ela quis dizer que ela era uma pessoa de Deus, que ela não ia se preocupar pelo fato de ele levar o dinheiro, mas ele entendeu outra coisa. E saiu rasgando com medo dela. Não sei o que foi que ele viu, que Deus fez ele ver na hora. Ela disse: ó Paulo, eu fiquei sem entender. Eu falei para ele que ele podia levar tudo, que para mim não importava, que eu não era desse mundo mesmo. Ele saiu rasgando, que não olhou nem para trás. Eu digo: isso é livramento de Deus. Eu falei para ela, Deus pegou a sombra e colocou nele. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque você pode estar onde estiver, você pode entrar, pode sair. Deus está dizendo que Ele vai estar com você nas tuas entradas e nas tuas saídas, desde agora e para sempre. Amém? Por que eu estou pregando isso para você? Para dizer para você que esse é o Deus que nós servimos aqui. Você está entendendo? Que esse é o Deus que você veio buscar aqui. Então, nesta noite, eu não sei como estão as tuas guerras, eu não sei como estão as tuas batalhas. Talvez você esteja muito desanimado, talvez você esteja muito sem força, talvez você esteja achando que você vai perder essa batalha que você está inserido nela. Talvez uma batalha pessoal, talvez uma batalha que envolva questões emocionais, talvez uma batalha familiar. Tem muitos tipos de batalha que às vezes nós estamos inseridos. Mas o que eu quero dizer para você, que você vá, encare essa tua batalha, confiando que você tem essa pessoa do seu lado para poder te acompanhar no meio dessas lutas e dessas batalhas que você, porventura, esteja tendo. Porque quando você vai, se ampara nisso, se sustenta nisso e começa a usar o expediente da oração, confiando em Deus, não tenha dúvida, ninguém consegue passar por cima de uma pessoa que está amparado e sustentado por esse Deus que a Bíblia chama de Todo-Poderoso. Não tem como passar por cima. Vai tentar e não vai conseguir. Por quê? Porque Ele é um Deus de promessa. É um Deus de aliança. Quando você estabelece uma aliança com Ele, como diz a própria palavra, você estabeleceu uma aliança com Ele, Ele passa a ter compromisso contigo, se você tem compromisso com Ele. E um dos compromissos que Ele passa a ter com você
é que Ele vai ser o teu Deus protetor, o teu Deus do livramento. Diga glória a Deus. Então, independente da batalha que você esteja passando, da luta que você esteja enfrentando, da guerra em que você esteja inserido, se sinta seguro e em paz. Não tenha medo, não se assombre, porque Ele vai cuidar da tua alma, para que você não seja batido, para que você não perca para você mesmo, e para que você não venha sucumbir no meio dessa batalha, mas que você saia dela mais forte ainda, pela certeza que você vai ter, que você tem um Deus que sustenta você. Louvado seja Deus. E que Deus te abençoe, e que você estabeleça essa aliança com Ele, porque estando em aliança com Ele, existe promessa sobre você. Graças a Deus. Vamos ficar de pé no nosso lugar.